realmente eu me sinto um privilegiado. Eu me sinto muito entusiasmado pelo fato de nós estarmos hoje, numa sexta-feira, abordando um tema de suma importância para muitas famílias, muitas crianças, muitos jovens e muitos adultos. É lógico que o tema de hoje, no nosso Amores Muito Especiais, é justamente a questão que envolve os autistas. Nós vamos abordar o autismo novamente. Por aqui já passaram médicas especializadas nesta questão. Já tivemos um médico aqui que falou sobre o canabidiol e a aplicação do canabidiol. Recebemos também uma médica que escreveu uma cartilha para as famílias. E também recebemos com muito carinho mães que vieram aqui falar do trato, do convívio com os seus filhos autistas. Vocês lembram, né? E hoje a gente dá mais um passo de suma importância na questão que é ponta de lança para o nosso projeto Amores Muito Especiais, que é justamente a gente falar com alguém, com a diretora de um instituto, o Instituto Passo Azul, que está todo voltado, que tem todas as suas atividades voltadas para a questão que direciona o bem-estar, para a qualidade de vida, para a conscientização, principalmente no que tange o respeito que ainda falta, e falta muito, para os autistas. E, minha gente, não tem ninguém melhor para mim, dentro do Instituto Passo Azul, do que a Vitória da Natividade, que gentilmente está aqui para conversar com a gente, da experiência dela, dos projetos, de tudo aquilo que está sendo implementado pelo Instituto Passo Azul. E eu já tive a oportunidade de participar de um evento no qual o Instituto estava participando com toda a sua equipe, e eu fiquei fascinado. E daí gerou em mim essa vontade, o desejo de trazer a Vitória até aqui para ela compartilhar com a gente tudo que está sendo feito em prol da conscientização para o bem-estar de todos os autistas, ok? Então vamos ouvir a Vitória com muita atenção. Ela vai nos entregar e vai fazer revelações importantes para que os autistas possam ter nas suas vidas, principalmente, a qualidade de vida que eles merecem. Tá? Vitória da Natividade, seja bem-vinda. Que bom te receber aqui. Que legal que você veio. Muito obrigado. Eu que agradeço o espaço, agradeço ao Portal da Holanda, né, que já está aí há quase 18 anos, né, no ar. E essa oportunidade de falar de autismo, para mim, é essencial. Como eu sempre falo, todo dia é dia de falar de autismo. É uma frase que parece até clichê, mas todo dia é dia de falar de autismo, né? Não somente no período do dia 2 de abril, que é aquele movimento que tem, né, do autismo, mas é muito importante saber que nós temos espaços como esse, né, que traz essa proposta de falar sobre autismo, de trazer conscientização, de trazer informação que em pleno, né, 2024 a gente percebe que ainda é sim carente de informação, carente de conscientização acerca do autismo, né? Principalmente quando a gente observa a questão de bullying, de pessoas que ainda têm preconceito porque não conhecem o autismo. Então eu quero agradecer aqui essa oportunidade. Por pura ignorância, né? Por pura ignorância. Uma pessoa que usa de bullying, usa de olhares que revelam um certo desgosto, isso aí é ignorância, né? Essas pessoas precisam ser mais informadas para mudar o comportamento. Exato, é isso, Vitória? Exato. Eu costumo dizer que a única coisa que nos diferencia de uma pessoa com autismo é o diagnóstico, porque nós conseguimos filtrar as nossas emoções, a gente consegue filtrar o ambiente, consegue filtrar situações. O autista, ele é verdadeiro, ele vai, se ele gostar de você, ele vai te abraçar, ele vai ter um contato contigo. Agora, essa abordagem
que você tiver com ele for negativa, ele não vai olhar na sua cara, ele não vai querer que você toque nele. Então, eles não conseguem filtrar. Nós, a partir, né, da socialização, a gente consegue aprender e consegue filtrar situações, rir para uma pessoa que a gente não gosta, cumprimentar uma pessoa que a gente não gosta, mas eles não, eles vão ser verdadeiros. Vitória, eu antes de vir aqui para o nosso estúdio, sim, eu dei uma parada no supermercado e alguém me fez uma pergunta muito interessante. Alguém me perguntou, infelizmente eu peço desculpas, eu não, talvez por causa da pressa eu esqueci de perguntar o nome dela, mas ela disse assim para mim: por que esse mote autistas crescem? Aí eu falei, olha a minha resposta para ela, porque ela viu na minha camisa, autistas crescem. Por quê? O que isso significa? Eu digo, peraí que eu vou já perguntar da Vitória e tá aqui, eu estou perguntando dela. Então, o que significa esse mote? Justamente, essa bandeira autistas crescem, ela nasceu de uma demanda que eu, como mãe, observei que realmente os autistas crescem. Quando a gente fala de autismo, a gente fala um tratamento voltado para as crianças com autismo, né? A gente ouve médicos, mães, profissionais, aí, psicólogos falando muito em torno disso, um tratamento para crianças com autismo, né? E o que tem sido feito para os adultos com autismo, para os adolescentes que estão chegando ali naquela faixa de 14 anos, que aqui em Manaus, praticamente todos os institutos e instituições mantidas pelo governo só atendem até essa idade, até essa faixa etária de 14 anos. Eu falo isso por experiência própria, porque eu também sou mãe atípica e o meu filho, ele precisou de mais atendimentos, porque autismo não tem cura. Mãe atípica significa que você tem um filho ou uma filha autista, não é isso? Não só com autismo, mas uma pessoa com deficiência. Qualquer mãe atípica que tem uma criança ou um filho com deficiência é uma mãe atípica. E nasceu dessa necessidade de perceber que o meu filho precisa dar continuidade ao tratamento, a terapias, que é diferente, sim, né? Uma terapia que atende uma criança até 12 anos, um jovem, um adolescente até nessa idade, é totalmente diferente de uma terapia voltada para esse público de 14 anos em diante, porque o autista ele vai continuar crescendo, ele vai virar um adulto, vai virar um idoso com autismo. E aí, o que tem sido feito? Eu até trago isso para que o poder público olhe, né? O Instituto Passo Azul, ele nasceu nesse sentimento de estimular outras instituições, quem sabe aumentar essa faixa etária de atendimento e fazer também com que o governo, tanto municipal quanto estadual, veja que tem sim um público, os autistas estão crescendo e o que tem sido feito? Quais instituições têm sido organizadas para cuidar dessas pessoas? Então, o Instituto Passo Azul, ele nasceu desse sentimento mesmo, de que autistas crescem. A camisa desse ano de 2024 traz essa proposta de que autistas crescem porque realmente eles crescem, né? Eles viram uma pessoa comum, igual você, claro, que chega ali naquela idade de 70 anos. A gente hoje, inclusive, a gente tem descoberto também que vários autistas adultos estão sendo diagnosticados agora, que nem sabia que tinham autismo, e estão sendo diagnosticados agora na vida adulta. Vitória, me diz uma coisa, nós estivemos aqui com a Núbia Brasil, não sei se você conhece. Sim, a Núbia. A Núbia é presidente da Associação Mães Unidas pelo Autismo, isso, a MUA. E ela disse o seguinte, ela disse: Humberto, hoje à tarde, no dia da entrevista, sim, hoje à tarde nós vamos fazer um protesto porque está faltando remédios, não temos os remédios, que existem políticas, sim, públicas que garantem a aquisição, aliás, a doação desses remédios. Sim. Me diz uma coisa, o Instituto Passo Azul, vocês estão de mãos dadas com movimentos como a MUA, com as mães, e vocês têm lutado para que essa questão da falta de remédios, a falta vira até uma falta de respeito, né? Para que isso não ocorra? Sim. Com certeza, o Instituto Passo Azul nasceu também, inclusive a gente também tem um espaço como esse, né, um espaço privado que a gente leva outras mães atípicas, a gente fala lá que aqui é um quadro Amores Muito Especiais, né? Sim. Lá é o quadro Mães Protagonistas, que são mães que fazem o diferencial na vida dos seus filhos, que são mães que são vozes. Então, a ideia do Mães Protagonistas, que é um quadro assim, nesse formato também de podcast, sim, de programa, que a gente leva as mães das outras instituições, principalmente de presidentes e das outras organizações, para levantar a bandeira, né? Porque eu falo que
a gente não levanta a bandeira do Instituto do Autismo, da AMOA, da AMA, do Instituto Passo Azul, mas a gente levanta a bandeira do autismo, né? Sim, claro. Então, tem aquela frase que se uma mãe perde um filho, todas as mães perdem. Então, a gente leva todas as bandeiras. E a ideia do Instituto Passo Azul com o quadro Mães Protagonista é fazer com que essas organizações se unam, né? Se unam. Tem uma causa que eu hoje me questiono e também vai ser bandeira que eu vou tentar lutar como mãe. Por que hoje, até hoje, a gente sabe que autismo não tem cura, né? Autismo não tem cura, ele vai ficar idoso, ele vai ter autismo, vai precisar de um atendimento especializado, de condições diferenciadas, de remédios, de profissionais, de terapia para a vida inteira. Ele não vai ficar ali, chegar em 14 anos e vai, pronto, parou, acabou o autismo, ele não vai mais precisar de um atendimento psicológico, fonoaudiológico, então é um atendimento para a vida toda. Então, como mãe, a gente sempre tem aquela temida pergunta, né? E se eu partir, com o que meu filho vai ficar? A gente sempre faz essa pergunta. E como que meu filho vai ficar amparado? Partir e ir para a vida. Né? Isso, falecer. Com quem que meu filho vai ficar? Como que meu filho vai ficar assistido? Então, hoje a gente tem uma briga muito grande com o poder público federal, que para todos os autistas, pessoas com deficiência, ele está enquadrado, para receber um benefício de um salário mínimo que é da criança, não Vocês é dos já estão pais. travando essa luta? É uma luta que eu tenho levado para as outras instituições, né? A gente Entendi. precisa lutar pelo futuro deles. Por que os nossos filhos eles não têm direito a uma aposentadoria? Já que autismo não tem cura, eles vão ser velhos e vão continuar sendo autistas. Então, é uma luta que eu sempre levo para os presidentes das outras instituições, que a gente precisa se unir nesse sentido, porque se eu partir ou morrer, a gente não sabe o dia do amanhã, eu preciso saber que meu filho vai estar assegurado por alguém. Quem vai cuidar, filho, né? Se ele vai ter algo para amparar ele, sabe? Então, é uma luta assim que eu tenho levado essa pauta para as outras instituições, para a gente trazer essa união. E quanto à questão do medicamento, eu vejo a luta delas, né? No nosso instituto, algumas mães utilizam desse medicamento e realmente quando falta, teve agora um tempo uma grande falta, eu vejo que o governo até faz um bom trabalho, mas teve essa falta, né, por questões, né, burocráticas, logísticas. Já está normalizado mas já normalizou, agora? Em algumas instituições de saúde pública. Pelo menos algumas mães do nosso instituto pegaram até o medicamento, foram lá. Então a gente faz esse compartilhamento. Quando tem remédio, às vezes até uma mãe, quando a criança está tomando uma caixa, está faltando, então essa mãe dá para outra, sabe? Então tem essa união para que realmente não falte, e é importante que o governo ele trabalha nisso para que realmente não falte esse medicamento, porque se ele não tiver esse medicamento, ele entra em crise, ele desorganiza, então acaba com todo o tratamento daquela pessoa com autismo. E eles precisam desse medicamento para que eles se mantenham organizados, sensorialmente, consigam, né, fazer as suas atividades, ir para terapia, ir para a escola, porque realmente alguns eles precisam desse medicamento, se não tiver, eles se desorganizam muito. Vitória, agridem os pais, tem isso. Vitória, me diz uma coisa. Na questão, por exemplo, do lidar com as crianças, né? Porque as mães, a maioria é a mãe que está ali no dia a dia. Sim, com a criança, etc. Eu tenho 3 perguntas que me foram feitas. Pode fazer. E a primeira foi a seguinte: é verdade que a maioria das mães de autistas, quando elas descobrem que o filho, né, é diagnosticado com autismo, o pai vai embora? O pai é um padrão isso? O pai vai embora? Outra coisa que me perguntaram, é verdade que a mãe do autista hoje em dia dificilmente leva uma vida profissional normal, porque ela precisa estar com ele ligada 24 horas, porque existem certos graus de autismo, e tem aqueles que não dormem, aqueles que acordam de madrugada, aqueles que têm ataques de epilepsia, etc. Você pode nos dar um quadro se realmente é isso? Daí a gente perguntar para você que é tão importante
a manutenção desses medicamentos, que eu imagino deve ser muito caro esse medicamento, se você tiver que comprar. É assim, Vitória? Com certeza. É sim caro, por isso que o benefício ele vem justamente para manter isso. Agora você imagina, calcula um salário mínimo para manter terapia, para manter medicamentos, para manter aluguel, para manter alimentação, para manter educação, vestimenta, não dá. Né? E não sem dá. Parar, né? Sem prazo de validade. Né? Então não dá. Então a proposta do governo é dar esse valor, esse benefício, se o familiar ele estiver abaixo da pobreza, lá naquele nível da linha de pobreza, né? De miserabilidade, para ele poder receber esse valor. Né? Então realmente a gente percebe que é um valor que não dá para suprir. Então o que a mãe precisa fazer? Ela não pode trabalhar, porque se ela for trabalhar, ela perde o benefício, né? Ela perde o benefício se ela estiver trabalhando de carteira assinada. Então ela fica ali. Entendi. Ela não sabe o que fazer. Então ela prefere o quê? Cuidar da criança e tentar fazer, né? E isso afeta, logicamente, a vida profissional dela. Muitas mães, elas deixam de trabalhar porque a gente pensa muito nisso, né? De deixar o nosso filho amparado com alguma coisa. Se a gente for embora, se a gente partir, para que ele tenha esse cuidado, principalmente da questão de alimentação e tudo mais. Então, a maioria das mães, elas deixam de trabalhar para ficar com ele, porque se ela for trabalhar, ela perde um benefício, um direito que é deles, que é certo, né? E a experiência que você tem com as mães, é por isso que eu estou te perguntando isso, que é uma pergunta que me foi feita. Procede, então, que os pais, os homens, geralmente, a grande maioria, a pergunta foi essa, Humberto, pergunta se é realmente a grande maioria, como a gente ouve falar, dos pais, os homens, né? Que eles abandonam a mulher depois de diagnosticado. A tua experiência com as mães lá no Instituto confirma isso? Não é diferente, infelizmente é um dado, é real isso, a maioria das mães, por isso que tem essa questão de mãe solo. Quer dizer, né? acaba o casamento quando eles descobrem que... É uma mãe solo, porque o pai ele não consegue, ele não tem equilíbrio para suportar aquela situação e ele acaba indo embora. E isso é um padrão? A maioria faz isso? É um padrão, a maioria, porque eles não aceitam ter um filho, como eles falam, né? Meu filho não é doido, meu filho não tem problema, né? Mas aí, a partir do momento, a gente tem poucos casos de pais que aceitam isso, que aceitam que o seu filho tem autismo e que amam o seu filho do jeito que ele é. Poucos, mas é uma realidade realmente das mães, que a maioria das mães de familiares que descobre que tem autismo, o marido vai embora, o marido larga e ele não dá ajuda, ela fica criando esse filho sozinho. E eu insisto em te perguntar, Vitória, isso é um padrão, quer dizer... É um padrão, infelizmente, porque nem todo mundo tem esse emocional para saber lidar com isso, né? Quando você recebe o diagnóstico de o meu filho ele tem autismo, parece que acabou o mundo, né? Tem muitos autistas em Manaus, hein? Há uma falta de desconhecimento, né? Tem muitos autistas em Manaus? O último dado que eu vi, eu acredito de 2023, só que em Manaus eram quase 20 mil autistas. 20 mil? Isso com certeza já deve ter aumentado esse dado, né? Me diz uma coisa, existe algum centro aqui em Manaus, um hospital que tenha um departamento especializado em lidar, por exemplo, eu conheço agora a mãe de um autista, que também falou comigo, de que ele está tendo crise, ele está agredindo ela, quando um autista entra em crise, mesmo medicado, etc., onde é que ele é tratado aqui em Manaus? Para onde ele é levado para receber o tratamento? Existe alguma ala, algum departamento de algum hospital especializado em tratar esses autistas em crise? Que eu saiba, eu desconheço, mas eu tenho um relato de uma mãe, de uma presidente de outro instituto, que ela me disse que ela até questionou isso comigo em relação a essa questão, que o filho dela, de uma amiga, teve uma crise e aqui em Manaus não tem. Além de não ter, também não tem profissionais. Não tem o quê? Para onde levar a criança? Não temos profissionais para saber lidar com aquela situação. Não tem? Não tem. Então o filho dela foi levado lá para o hospital, para um setor ali do Hospital Eduardo Ribeiro, para tentar ser medicado, para tentar conter aquele momento de crise, né? Porque, lá no Eduardo Ribeiro ainda fazem atendimentos? Eu acho que fazem alguns atendimentos como esse, né? Só mesmo questão de não é para ficar internada, a pessoa vai lá, faz um atendimento de medicação e sai. Então a gente percebe que há uma falha nessa questão
Inclusive, a gente tem um projeto também do Instituto chamado É Preciso, né, Informar para Entender, porque às vezes pode ser um médico, pode ser um advogado, pode ser também um comerciante. Tem pessoas que realmente não conhecem o autismo, não sabem o que é, então é preciso informar realmente para entender. Então a gente vai nos estabelecimentos públicos como escola e igrejas, principalmente, também estabelecimentos comerciais, para falar do autismo, falar características, falar níveis, informar realmente essas pessoas para que elas saibam quando vê uma criança tendo crise, se jogando no chão, se debatendo, gritando, não olhe para aquela situação e perceba, que criança mal educada, esse menino, sabe? Se irritado, gritando, chorando no chão. Não, a criança está em um momento de crise que ela só precisa ser controlada naquele momento, ser feita a intervenção necessária para que ele volte. Porque são questões que, de várias formas, que desorganizam eles. O autista, ele possui características tão específicas, totalmente diferente de qualquer outra, né, pessoa com deficiência, por exemplo, uma pessoa que tem deficiência intelectual, uma pessoa que tem uma paralisia, um Down, ele possui questões específicas que, se você não conhecer, se você não tiver um olhar clínico, um olhar de experiência, de prática com essas pessoas com autismo, você vai ter um preconceito, porque são questões sensoriais, visual, o cheiro, o toque, tudo isso são questões que às vezes fazem ele desorganizar. Então, se você não tiver esse olhar clínico, você vai achar que aquilo ali é coisa de outro mundo, sabe? E falando em olhar clínico, lá no Instituto Passo Azul, vocês têm, por exemplo, voluntários, psicólogos, terapeutas? As pessoas, o que elas são filiadas ao Instituto? Elas recebem, essas mães, tratamento, assistência de profissionais voluntários lá no Instituto? Vocês têm uma sede física? Sim. Isso? Por enquanto, a gente está numa sede provisória, que é um espaço privado, onde eu tenho um espaço, né, co-work, que eu subloco, faço os atendimentos lá também. Então, eu cedo em alguns dias e horários para que Você alugou uma casa lá onde funciona o Instituto? Uma sala comercial. Uma sala. E aí tem algumas salas lá, então lá está acontecendo já os atendimentos. De profissionais, como terapeutas, sim, psicólogos, etc. O atendimento que a gente está tendo lá, a gente está com 3 projetos agora. A gente tem o projeto Neuroalfabetizar, que é um projeto voltado para a alfabetização de pessoas com autismo, adolescentes e idosos, adultos. E também tem o projeto Mãe Acolhida, que é um projeto assim que, para mim, é algo assim que eu percebi que aqui em Manaus quase não se olha para isso, que é o olhar, né, aquele olhar de amor, do cuidar de quem cuida. Principalmente eu falo para as mães lá que se cuidar de quem cuida, então tem a ver com as mães, é isso? Sim, as mães que cuidam. Projeto Mãe Acolhida, que é um projeto de terapia voltado para essas mães, né? As mães com autismo, elas têm uma sobrecarga assim muito alta nas questões emocionais. Então, se a gente não se conhecer, se eu não tiver o meu emocional bem tratado, eu não vou saber conduzir bem o meu filho quando ele tiver uma crise. Eu não vou ter equilíbrio emocional para quando meu filho estiver tendo crise no shopping, gritando no chão, e todos aqueles olhares julgadores, sabe, estiverem me olhando. Então, se eu cuido do meu emocional, eu sei como eu sou, eu consigo ser forte para, sabe, continuar essa luta. Então, lá tem esse projeto voltado, que também são atendidos por voluntários. Os profissionais que estão lá estão de forma voluntária. Eles fazem esse atendimento com as mães. E esse Neuroalfabetizar é para alfabetização. Tem pedagogos lá que fazem esse atendimento através desse método Neuroalfabetizar, que foi desenvolvido por mim, que eu tenho tido bastante resultados com os meus aprendentes, né, também. Todos os nossos aprendentes, assim, em tempo recorde, eles saem lendo e escrevendo do nosso espaço. Então, esse mesmo método eu trouxe para aplicar no Instituto Passo Azul. Como é que as pessoas que estão nos vendo agora, por exemplo, se elas quiserem se integrar ao Instituto, o que elas devem? Alguma cobrança, quer dizer, alguma taxa mensal, alguma coisa? Porque vocês devem precisar de financiamento. De onde vem o financiamento e de que forma você pode, por exemplo, pedir às pessoas que façam contribuições? Vocês atuam dessa forma? Sim, a gente recebe todo tipo de doação.
O Instituto ainda não está recebendo nenhum tipo de emenda, né? A gente sabe que hoje a maioria, emenda parlamentar, a né? maioria das instituições, elas funcionam a partir de emendas parlamentares para se pagar profissionais, né? Porque hoje, graças a Deus, a gente tem alguns voluntários fazendo esse trabalho. Quantos são os voluntários, Vitória, lá hoje? A gente tem terapeuta, psicólogo e pedagogos. Tem 5 pessoas atuando e fora os voluntários que a gente age uma vez por semana, todo dia, como é que é? Uma vez na semana, assim, agora que a gente está organizando os horários, né, para que essa pessoa, esse adolescente, ele venha uma vez e fique ou uma manhã toda ou uma tarde toda. Mas vocês já estão prestando os atendimentos agora? Já, sim. Quantas crianças estão recebendo atendimento lá? A gente já está com 20 crianças. 20 crianças não, 20 adolescentes. Sim. Entre na faixa uma de 14... Uma vez por semana eles vão lá de 14 a 21 anos, que a gente já está tendo já nessa lista de atendimentos lá. E a gente vai iniciar agora também o projeto Atipicamente Empreendedora, que é um projeto voltado para as mães atípicas, porque como tem essa questão de que quando se fala da questão profissional, a maioria das mães elas têm que ficar realmente em casa, porque não tem quem leve na terapia. Geralmente você tem que ir na terapia 1 ou 2 vezes na semana e nenhum empregador ele tem esse olhar sensível, sabe? De te liberar naquele horário para levar para terapia. Então a maioria das mães acabam realmente saindo do trabalho e tem que acompanhar o seu filho na terapia. E aí a ideia do projeto Atipicamente Empreendedora é capacitar essas mães, as mesmas mães do Instituto, com aquilo que elas sabem, capacitar as mães para ter uma renda extra com aquilo que elas sabem, seja na área do artesanato, manicure, design, sobrancelha, culinária. Então a gente vai promover esses cursos de capacitação para as mães do Instituto e também a gente vai abrir para o público para eles estarem participando gratuitamente. Como é que as pessoas, então, Vitória, podem fazer para entrar em contato com o Instituto? Pode ser pelo Instagram. Lá no Instagram nós temos o link na bio, que a gente fala, né? Clica lá no link na bio, lá tem endereço, lá tem o telefone. É Instituto Passo Azul, tem o WhatsApp, né? É Instituto Passo Azul. As pessoas podem visitar lá onde funciona o Instituto, sim. Tudo? Fica lá na Rua Pará, por enquanto ele está funcionando provisoriamente lá na Rua Pará. Há quanto tempo existe o Instituto em Vitória? Esse trabalho eu já faço desde que o meu filho, desde que eu descobri que ele tinha autismo, ele né? Tá quase 16 anos. Como é o nome dele? Isaac. O Isaac. Isaac da Natividade. Então, eu já fazia um trabalho, só que eu atendia, o meu filho já atendia em outro instituto, então, como eu falo, eu poderia estar confortavelmente na minha zona de conforto. Só que eu vi uma causa. Eu resolvi não ter medo e resolvi formalizar essa instituição para que pudesse atender esse público, sabe? Porque eu vi que aqui em Manaus não tinha algo voltado para o público jovem, adulto e idosos, porque esses mesmos autistas eles vão crescer, vão ser adultos e vão ficar idosos com autismo. Então eu trago novamente para que o governo, né, olhe para essa causa, vejam que os autistas crescem e é preciso se fazer algo, né? Inclusive, dia 7 agora vai ter uma conferência, 5ª conferência da pessoa com deficiência, que vai ser promovida pela Sejus, que eu creio que ali a gente vai dar nossa voz sobre essa causa, porque autistas crescem e é preciso fazer alguma coisa. Tem que se fazer, né? Tem que se preparar um centro de referência voltado para esse público, um centro de referência voltado para atendimento de saúde, tanto odontológico quanto clínica geral para eles, porque ou você capacita aquele pessoal que está ali naquela instituição, naquele pronto-socorro, naquele posto de saúde, ou você cria algo especializado. Só não pode deixar eles à toa como eles estão, sabe? Então, as pessoas que estão nos vendo agora, se quiserem participar do Instituto, há uma cobrança mensal, algum tipo, que você não falou sobre até isso? o momento não, porque a gente está formalizando, a gente só precisa, quem é associado, né, paga aquela taxa que a gente fala que é 5%, né, do valor do salário mínimo, que é uma taxa mínima somente para fazer a manutenção das questões de limpeza da instituição quando a gente estiver numa sede própria e só. E o resto a gente vai se ajudando com as doações, aí a gente não pode deixar com os eventos. Sobre essa camisa, sim, né? Com os eventos, com as vendas das camisas. Vocês vendem essas camisas? Sim, a gente vende. E como é que as pessoas podem comprar essa camisa? Pode acessar aí. Olha aí, gente, eu comprei hoje, prestem bem atenção, que isso aqui é sério, hein? Toda a equipe do Amores Muito Especial, a partir de agora, toda vez que nós tivermos uma outra convidada ou convidado para abordar esse tema, nós estaremos aqui
usando esta camisa. E eu vou sempre apresentar o programa com esta camisa. E você pode comprar essa camisa R$45, né, Vitória? Sim. R$45, você pode comprar essa camisa. E a Vitória, como é que as pessoas compram a camisa? Eu já comprei 4, tá? Pode acessar pelo link na bio, cai direitinho no nosso WhatsApp, o valor é R$45, tá? 45. Nós estamos mostrando, olha lá, ó, nós estamos mostrando nesse momento, ó, tá no ar, né? Pode deixar um pouquinho, por favor, Paulo? Olha aí, para as pessoas tirarem uma foto. Eu ia dizer quase que eu digo anotar, né? Mas é tirar uma foto. Tirar uma foto, né? E quem... É uma belíssima camisa, sim, entendeu? E isso, usar essa camisa vai ajudar sensivelmente a conscientização da causa. Sim, com certeza. Porque essa é a ideia, né? Essa é a ideia. É informar para entender, né? Se você não conhece, você sempre vai ter um pré-julgamento daquilo que você não conhece, né? No autismo não é diferente. Ó, a gente usava aqui, antes de entrevistar a Vitória, a gente usava a frase que eu sempre coloquei para receber as pessoas aqui, né? A frase é a seguinte: nem todo ser humano é um autista, mas todo autista é um ser humano. E como todos os seres humanos são dignos de todo respeito. E a frase da divulgação que nós fizemos com a Vitória é uma frase que eu realmente gostei muito. Eu tropecei nessa frase no site lá da Vitória, que a frase é a seguinte, vou ler para vocês. A frase é: deficiência nem sempre é aquela que você vê. Hashtag autismo eu respeito. Eu achei muito legal isso. Sim, não tem, eu sempre digo que não está escrito na testa, né? Ele tem autismo. Você não vê, né? Você não vê. Não são características físicas, né? São características neuronais, neurológicas que aparecem através de uma... Se você vê uma criança ali andando com o pezinho saltitando, se você vê uma criança fazendo flips, você já... Quem conhece, né, tem esse olhar clínico, já percebe, aquela criança tem autismo, né? E, então não é uma característica física que vai aparecer, né, dizendo que a criança tem autismo. Por isso que é algo que é tão difícil de se lidar até hoje, né? Não se tem assim, o que a gente sabe, segundo a medicina fala, são questões de DNA, né? Mas assim, até hoje não tem alguém que diga assim, é por causa disso, sabe? A causa do autismo não tem. Sim. E a maioria meninos, né? Interessante isso. A maioria dos uma síndrome. Por isso que a cor é azul, né? A cor é azul. Menino, sim. Né? Olha só, eu quero dar uma dica aqui para vocês. O Instituto tem alguma cartilha assim para as famílias que vocês distribuem para as famílias? Porque eu também quero aqui, se me permite, Vitória, eu falar da cartilha da doutora Adriana Alzier Loureiro. Ela trouxe aqui uma cartilha, mostrou para a gente a cartilha. E é uma cartilha muito interessante que ela escreveu voltada principalmente para as famílias que têm crianças autistas. E ela é pediatra, a doutora Adriana Alzier Loureiro, ela é o pediatra do ambulatório de autismo do Espaço Municipal de Atendimento ao Autista Amigo Rui. Você conhece a doutora Adriana? Não conheço. Você precisa conhecer, assim, Vitória. O Amigo Rui eu conheço. O meu filho Isaac atendeu lá até 14 anos, né, nessa idade. E ele teve assim, um excelente atendimento lá no Instituto, que é o único, né, espaço complexo mantido pelo poder público municipal, né? Que se falou que eles iriam criar novos complexos, mas até hoje não se criaram. Né? Deve ter sido promessa de campanha, não? E a gente crê, hoje o querido amigo está lá, né, que é o Gaudi, tem feito um grande trabalho lá, e eu acredito que ele vai conseguir ajudar para que esse número de atendimentos aumentem, sabe? Porque é o único espaço que praticamente atende todas as zonas de Manaus. Lá no Amigo Rui. No Amigo Rui. Então, por isso que nascem as instituições, as ONGs, porque o governo não consegue, né, acolher, não consegue atender todas as públicas, então as instituições, as ONGs estão nascendo para ajudar nesse sentido.
Eu quero falar que dia 24 a gente vai estar fazendo um evento. 24 de junho, dia 24 agora. de junho agora, a partir das 14 horas nós vamos estar, não envio folder, né, mas a gente vai estar compartilhando na rede social a nossa roda de conversa, que é do projeto Mãe Acolhida, né? É preciso cuidar de quem cuida. Vai ter uma roda de conversa com a terapeuta que faz o atendimento das mães lá do Instituto, e a gente vai promover essa roda de conversa para a comunidade, para a população. A gente vai compartilhar lá. É um evento gratuito que vai ser lá na Alean, no dia 24 de junho, tá? E vai ter, na Assembleia Legislativa, legal, né? Lá na Escola do Legislativo. Vai ter palestra, sorteios, muito bem, coffee break, vai ter um momento bem legal lá para as mães, né? Falar que é aquilo, né? Eu preciso cuidar das minhas emoções para que eu esteja bem para cuidar do meu filho. Muito legal. Se eu não estou bem, se eu não me conheço, se eu não estou equilibrada, eu não consigo fazer com que o meu filho esteja bem. Claro, então é preciso cuidar de quem cuida, né? Isso faz parte do projeto Mãe Acolhida lá do Instituto, que é algo assim que eu olho com muito carinho, porque hoje eu tô assim como eu estou, bem, né, equilibrada, porque eu cuidei do meu emocional. Eu sei que meu filho ele precisa de mim, então eu tenho que tentar me manter, sabe, firme, bem, para que eu consiga acompanhar todo o desenvolvimento dele, né, até na fase adulta, velho, porque eu sei que ele vai ficar comigo ali, né? Muito bacana. A gente sabe que ele vai ficar comigo, então é isso, né? A ideia é sempre informar para as pessoas entenderem como é que funciona o autismo, né? E todo dia é dia de falar de autismo. Vitória da Natividade, você fez a minha sexta-feira. Muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Agradeço o espaço, Portal do Alanda. Que legal. Gostou? Sim, com Gostou? certeza. Primeira vez que você veio aqui? Sim, primeira vez, sabia. Você vai voltar outras vezes, tá bom? Muito obrigado, Nada, Vitória. eu agradeço. Minha gente, por hoje é só. E não esqueça, isso aí é fundamental para que a gente possa realmente dizer que tem uma condição de conscientização e desenvolvimento em relação aos autistas. Nem todo ser humano é autista, mas todo autista é um ser humano. Pense sobre isso. Bom fim de semana para todos. Eu tenho uma dica boa, já que acabou a nossa conversa, agradável conversa com a Vitória. Eu tenho uma dica legal hoje à noite. Hoje à noite a banda My Manhattan Jazz é uma banda fora de série. Ela vai estar se apresentando lá na Adega Delvino, lá na Jacira Reis, ali perto, ali do lado do Supermercado Rodrigues. Eu ainda fiz uma propagandinha para o mercado. Se você quer ouvir um bom jazz e compartilhar momentos inesquecíveis com gente de bem com a vida, uma gastronomia fantástica e vinhos fantásticos, aparece lá hoje à noite, a partir das 20 horas, Adega Delvino. Bom fim de semana, que Deus dê a todos nós, Vitória, todos nós, bênçãos, proteção e os livramentos que nós merecemos. Até o próximo.